Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Universo da Costura Cursos. O nosso vídeo de hoje é de costura criativa e vou mostrar o passo a passo de um kit que é uma sugestão para presente agora para o Dia das Mães. Então eu vou mostrar o passo a passo de um kitzinho que vai conter máscara de dormir e almofada. Então quem quer aprender, vem comigo para esse vídeo. E para fazer o nosso kit, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um pedaço de manta acrílica, esse aqui é uma manta comum, não tem cola. Um pedaço de elástico de 35 centímetros e com largura de 1,5 cm. Vamos precisar de um zíper de mais ou menos 45 centímetros. Você pode usar um zíper desse aqui que compra por metro e pode usar também um zíper normal, contanto que ele seja de 45 centímetros ou mais. Vamos precisar de tecido. Eu aqui estou utilizando tecido 100% algodão e vou utilizar uma combinação de estampa com liso, mas aí fica a seu critério, você pode utilizar de acordo com o seu gosto. Vamos precisar também dos moldes, o molde da máscara e da tirinha do elástico, e vamos precisar dos moldes da almofada. Para fazer o corte das peças é muito simples, eu já espalhei aqui o tecido e para a almofada vamos cortar cada parte uma vez. Então, essas duas partes aqui são partes costas, eu vou tirar no tecido escuro, no marrom escuro, que é o que vai ficar para baixo. E aqui, nessa parte estampada, eu vou tirar essa primeira parte aqui, que vai ser a parte de cima da almofada. Vou só prender aqui com 2 alfinetes e já vou cortar aqui em volta. Aqui foi a parte frente da almofada e eu já vou aproveitar aqui e vou cortar a parte estampada da máscara. Na parte estampada eu vou cortar uma camada da máscara e a tira que vai servir para o elástico. Esse molde aqui tá com os 45 centímetros completo, mas o que você vai baixar lá no site, ele tá só a metade. Ele tá só dessa forma aqui, ó. Então, você vai pegar o moldezinho lá, que vai baixar e vai encaixar, um desses lados vai encaixar na dobra. Mas aqui eu tô com o molde completo, por isso eu vou cortar com ele assim, aberto. Já prendi aqui com alfinete e agora eu vou só cortar em volta. Finalizei aqui, o molde já é todo com margem de costura certinho, só para você colocar em cima do tecido e cortar como eu estou mostrando aqui. Agora vamos para a parte que é lisa. No meu caso aqui, eu vou colocar uma camada da máscara e vou cortar também a parte de baixo da almofada, a parte traseira da almofada. Vou encaixar aqui também e cortar em volta. Aqui eu tô usando um tecido 100% algodão, mas você pode utilizar outro tecido também.
cortar aqui em volta. Pronto, finalizei aqui, todas as partes estão cortadas e agora vamos lá para a costura. Vou iniciar aqui a costura pela montagem da máscara. O primeiro passo é pegar a parte que vai ficar para fora, a parte externa, e costurar aqui, prendendo na manta. No meu caso, eu escolhi essa estampa, né, para ficar para a parte de cima. Então, é essa partezinha aqui que eu vou costurar em volta para prender essa manta aqui na máquina. É importante você cortar assim o pedaço da manta sobrando para os lados. Só depois que costura em volta é que você vem e apara, porque se você já cortar certinho, provavelmente em algum cantinho ela acaba faltando. Então, a gente precisa realmente deixar assim com sobra dos lados. Agora eu venho aqui para a máquina e vou passar uma costura em volta, prendendo bem na bordinha. Agora que já passei aqui a costura em volta, vou aparar todo esse excesso da manta acrílica. Aqui com a tesoura, eu venho e aparo. Vou separar, ficou assim, e vou preparar a tirinha para colocar o elástico. A tirinha nós vamos dobrar aqui com o direito para a parte de dentro e vamos passar a costura aqui em volta, fechando a tira. Finalizei aqui a costura e agora eu vou utilizar aqui esse vira-alça para desvirar aqui essa tirinha. Pronto, eu desvirei aqui com o mesmo vira-alça. Eu vou colocar aqui para passar o elástico. Coloquei aqui na tira, vou enganchar. Se você não tiver um vira-alça, você pode utilizar uma presilha dessas de cabelo, um brochinho, dá para desvirar com outras coisas também. Aqui eu vou passar agora a tira por dentro, passar o elástico por dentro da tira. Passando aqui. Já saiu aqui do outro lado. E aqui eu vou trazer essa tira até a ponta do elástico. Aí você vai fazendo com calma para não escapulir, não escapar essa pontinha do elástico lá para dentro. Tenho aqui a ponta da tira com o elástico, agora eu vou passar uma costura prendendo o elástico. Passar assim com retrocesso para ficar bem firme. Passei a costura aqui com retrocesso para ficar bem firme e vou acomodar aqui a tira direitinho para fazer a mesma coisa aqui do outro lado, prender também. Aí você vira para ficar a emenda da tira toda na parte de baixo. Aqui, ó. Esticando assim, dá para perceber que tá toda para a parte de baixo. Aqui eu vou também passar a costurinha prendendo. Pronto. Feito isso,
eu vou passar uma costura aqui toda no meio, apenas para prender esse elástico. Aí eu venho aqui, vou passando a costura bem no centro da tira, esticando. Perceba que eu tô esticando também aqui na parte traseira aqui da tira, para ir dando um suporte. Às vezes a máquina doméstica ela não tem força para puxar tão bem assim essa parte de elástico, então a gente precisa dar uma ajudinha. Finalizei aqui, ficou assim a tira. E aqui na máscara eu vou encaixar a tira aqui de um lado e do outro. Fazer a marcação. Mas lá no molde já tem essa marcaçãozinha para você fazer. Que eu vou marcar com um pique. Quando você imprimir o molde, você pode já marcar lá na hora do corte. Vou só dobrar aqui para ficar as duas na mesma posição. Marquei aqui com um piquezinho de cada lado. E eu vou agora encaixar a tira, lembrando sempre dessa parte aqui da emenda, deixar para baixo. Encaixei aqui um lado, prendi, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Pronto, aqui eu já costurei o elástico, prendendo o elástico dos dois lados. Agora, a tirinha vai ficar aqui para a parte de dentro. E aqui eu vou colocar essa outra camada. Vou colocar aqui a camada de baixo e vou prender com alfinete. Ficar dessa forma. Agora eu vou passar a costura em volta, deixando uma aberturazinha para poder desvirar. Eu vou deixar uma aberturazinha aqui na lateral, mas se você quiser deixar aqui na parte de baixo, você também pode. Que eu acho que aqui na lateral fica mais fácil para fechar depois. Aqui é a margem de costura do pezinho da máquina, costura normal. Não precisa deixar uma abertura muito grande, porque é uma peça pequena, então você deixa uma aberturazinha aqui de uns 4 centímetros, é suficiente para a gente já conseguir desvirar essa peça. Ficou assim, ó, a costura e aqui a aberturazinha, mais ou menos uns 4 centímetros. Agora tem uma parte muito importante que é a gente tirar esses excessos aqui. Quando a gente trabalha com essas mantas acrílicas, principalmente, a gente precisa tirar bem o excesso. E você vai aqui, ó, dobrando e fazendo pequenos piques. Dessa forma, eu vou fazer em volta dela toda, que é para não ficar, depois que desvirar, não ficar excesso. Pronto, já recortei aqui em volta todo, fazendo os piques, e agora vamos desvirar. Você pode utilizar a ponta da tesoura para desvirar, ou você pode aqui desvirar com a mão mesmo. É só você colocar assim, a mão aqui por dentro, e você vai pegar aqui no final. Essa partezinha do final é a que você vai trazer aqui para a abertura. Aí vai ficar mais fácil para você desvirar. Dessa forma aqui, a gente vai desvirando. Depois que você desvirar, com a mão mesmo, você vai arrumando aqui, ó. A gente pode vir aqui para essa partezinha final.
e ir arrumando. Pronto, agora é só passar ferro. Você tem aqui a opção de fechar com pontinhos à mão, é o que eu vou fazer. Eu acho que fica mais bonito, fica com acabamento legal, porque não fica nem vendo. Só fazer uns pontinhos pequenos, que não fica nem vendo aqui onde foi costurado. Ou, se você preferir, você pode passar um pespontozinho em volta. Aqui eu vou passar ferro e vou costurar aqui à mão mesmo. Agora eu vou deixar aqui e vamos para a parte da almofada. Que para montar a nossa almofada, eu vou começar pela parte traseira. Vou começar passando um ponto em zigue-zague em toda essa borda aqui da parte maior. A montagem da almofada, eu vou começar aqui pela parte traseira e vou começar passando aqui um ponto em zigue-zague em uma dessas laterais aqui. Escolhi aqui um zigue-zague em tamanho médio e vou passar aqui bem na bordinha, pegando um ponto dentro do tecido e um fora, que é para ir fazendo um choleado e ele não desfiar depois. Aqui o tecido tá bem no meio do calcador e a agulha tá pegando dentro e fora do tecido. Ficou dessa forma. E eu vou fazer isso mesmo com essa outra parte menor aqui. Repetir o mesmo processo. Pronto, finalizei, vou voltar para o ponto reto e vou vir aqui com o zíper. Para costurar o zíper, eu vou colocar o cursor para baixo, nessa posição aqui, e agora eu vou passar a costura aqui na bordinha. Aqui para costurar o zíper, uma coisa muito importante é costurar sempre em cima do zíper e nunca aqui em cima do tecido, que é para o tecido não vir esticando. Vou costurando aqui, bem próximo, o máximo que eu conseguir. Finalizei aqui. Agora vou mostrar aqui para vocês como ficou. E aqui eu vou passar uma costurazinha de pesponto. Para ficar um pesponto mais estreitinho aqui, eu vou jogar a minha agulha toda pro lado. Assim eu vou conseguir passar um pesponto aqui pertinho. Pronto, finalizei aqui o pesponto, ficou assim. Agora eu vou encaixar aqui esse tecido menor, que é da parte inferior, e vou costurar também, mas vou costurar sempre colocando o zíper pra cima. Aqui eu deixo bem certinho e venho costurar. Finalizei a costura e agora nós vamos fazer aqui uma dobra de forma que cubra esse zíper, como se fosse uma prega, ó, nesse sentido aqui. Vou prender tudo com alfinete e depois eu vou vir com a costura aqui na parte de cima. Prendi com alfinetes. É muito importante que o zíper fique todo cobertinho. E agora eu vou vir com uma costura aqui
de um lado a outro. Nessa costura é importante ficar bem certinha, bem retinha. Se você tiver dificuldade, eu aconselho que você passe um alinhavo para servir como um guia e a sua costura ficar bem retinha. Finalizei aqui a costura, vou tirar os alfinetes. Tirei os alfinetes e fica assim. O zíper fica totalmente coberto. Agora a gente precisa passar esse cursor aqui para a parte de dentro. E vamos costurar a parte de cima da almofada, juntando com essa, que é só juntar, colocar os alfinetes aqui certinho e costurar em volta. Aqui eu já juntei as duas partes, já coloquei alfinetes e agora vou passar a costura em volta da almofada toda. Já encontrei aqui a costura, remata aqui bem direitinho, retirar aqui os alfinetes. Agora podemos cortar esse excesso do zíper. Então aqui eu já cortei o excesso do zíper e agora eu vou passar o zigue-zague em volta dela toda. Escolher aqui um tamanho médio do zigue-zague e vou passando, sempre em formato de chuleado, pegando um ponto dentro e um ponto fora. Finalizei aqui o zigue-zague, ficou dessa forma. E aqui tá pronta a nossa almofada, só desvirar. Tá assim, ó, com o zíper todo cobertinho, tá? Vou finalizar aqui a máscara, vou fechar aqui com pontinhos à mão, vou passar ferro e já mostro tudo isso pronto para vocês. Bem, pessoal, e depois de pronta, a nossa capa de almofada ficou assim, parte de fora, que a parte traseira ficou, depois de passada ferro, com o zíper todo aqui dentro. Tá? E aqui é a máscara, fechei aqui com pontinhos à mão, quase não dá pra ver, e ficou dessa forma, tá? Uma dica é, quando vocês forem passar ferro, não demora muito com o ferro em cima, senão ele achata muito a manta, fica muito batida. Então, você passa, mas passa rápido, sem demorar muito em cima. Aí já vai ficar com esse acabamento. E se você preferir, você pode passar o pespontozinho em volta, desde que o pesponto fique todo certinho, né? Sem ficar torto, para ficar com acabamento bom. Então, bem, pessoal, então aqui está o nosso kit, a almofada e a máscarazinha de dormir. Esse kit você pode fazer tanto para presentear a sua mãe, como para presentear uma amiga. Pode fazer para vender também, quem trabalha com esse tipo de peça, que ficaram bem bacanas, até mesmo para venda.
E os moldes estão disponíveis lá no nosso site. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ir direto para o nosso site. Chegando na página do site, você vai procurar o menu gratuitos e lá vai estar disponível esses moldes para você baixar e imprimir, tá? E se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, que vamos estar postando vídeo toda semana, tá? Então foi isso. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.